Fala, Miguel, beleza, meu querido? Tudo certo? Como é que você tá? Maravilha! Hoje, então, nós estamos aqui com essa minissérie sobre a graça, sobre esse tema tão, eu acho muito bonito, extremamente importante e muito prático. E às vezes a gente acaba teorizando um pouquinho demais aí, né? E foge um Demais. pouquinho da prática, né? E aí, aqui no perfil da banda que a gente está fazendo essa minissérie e você é o nosso convidado desse episódio de hoje, que tem como tema Resgatado pela Graça. Que Então, massa. Que honra, José. Agradeço muito pelo convite, cara. Muito feliz de estar conversando contigo aqui. pô, prazer enorme aqui, estou muito feliz também que deu certo. E aí quero aproveitar e já pedir para você se apresentar. Se apresenta para a galera, quem é o Miguel? Legal. Bom, eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Sou casado desde 2013 com a Luíse. Muito feliz em ser casado com ela. Temos dois filhos, o Wagner e o Israel. Acabei de colocar eles para dormir ali, para a gente poder conversar. E acho que essas são as maiores alegrias que eu tenho. Além disso, eu tenho tido o privilégio, ao longo dos últimos 5 anos, de compartilhar com outras pessoas o que eu vivi e o que eu continuo vivendo também, porque segue a luta, é uma luta que precisa ser constante, que é como que a gente, como cristão, pode combater os pecados da pornografia e da masturbação. Então, em 2016, comecei um trabalho por meio de um ministério chamado O Mal Que Eu Não Quero, e a gente tem tido a graça aí de ver muitas histórias bonitas de casamentos, de famílias, de ministérios, que pela graça de Deus têm sido abençoados por meio dessa jornada. Então, isso é um pouquinho, né, dessa história, mas em pontos gerais, acho que seria isso. Maravilha, muito legal. A gente vai aprofundar em algumas coisas. Show. Muito, muito legal. Inclusive, eu estava lembrando aqui, tentando puxar na minha memória como que eu conheci você, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Exato. As- o lado bom das redes sociais, né, das mídias, a gente se conheceu pelo Instagram, né? Eu lembro que o Eliel comentou, meu irmão comentou, meu, tem um perfil mó legal. Eu acho que você seguiu o perfil da banda, não lembro se comentou alguma coisa, eu não lembro, cara. Aham. E aí eu fui ver, falei, cara, que da hora esse trabalho. Que Siga, massa. inclusive, né, no Instagram, o mal que eu não quero, é isso? Arroba o mal que eu não quero. Isso, arroba o mal que eu não quero, isso aí. E aí, meu, um monte de material legal, um monte de conteúdo bom, parrudo mesmo, né? Falando as verdades da Bíblia ali em relação a essa questão sexual, da área sexual, e Uhum. muito é, na cara aberta, assim, cara limpa, sabe? A gente às vezes fica meio cheio de dedos para falar disso aí e faz falta. Então eu fiquei muito feliz de ver assim o seu trabalho, muito feliz mesmo. E aí a partir de então eu comecei a acompanhar, comecei a seguir e tal, e comentar ali algumas vezes. E foi daí que eu te conheci. Foi esse ano, eu acho, ou final do ano passado, eu não me lembro exatamente, que essa pandemia bagunçou meu calendário na Pois cabeça. é. E como é que você conheceu a gente, cara? Ah, cara, muito legal, assim, fico muito feliz de ver Deus ter feito essa conexão entre nós aí, né? Eu fico muito feliz, especialmente por vocês estarem agora, né, trazendo essa temática da graça também, que é algo que, como você falou, eu acho que essa questão desse conteúdo parrudo que você disse, assim, eu acho que vem muito disso, né, de ser algo que é verdadeiro, né, de que é algo que está baseado realmente nessa conexão com Deus, que é real e que vem nos salvar, que vem nos resgatar, então pô, é muito, muito legal a gente poder ter se conectado, assim. Assim, foi muito curioso, assim, a forma como eu cheguei em vocês, né? Porque tem que montar aqui meio que uma linha do tempo, assim. Porque eu, desde, acho que talvez uns 11 anos, 12 anos de idade, hoje eu tô com 31, né? Então faz mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a gostar muito de rock cristão, né? Que especificamente de Oficina G3, né? Eu conheci a Oficina G3 e aí pirei, né? E aí, enfim, passou a adolescência, comecei a me interessar por estudar guitarra e tal, então eu sempre gostei de rock, né? E, enfim, eu fiquei um pouco travado em Oficina G3, meio que ficou sendo a banda que eu gostava muito e tal, e só ouvia eles,
Depois de um tempo eu conheci uma outra banda, que é o Skillet, que é uma banda lá né, de fora e tal, né? Também é pancadaria. E aí, depois de um tempo acompanhando pelas redes sociais o trabalho do Mauro Henrique, que era o vocalista do Oficina G3, eu vi que ele fez um concurso de canto lá e tal, para alguém fazer uma versão de uma música dele. E aí, eu lembro que quem ganhou esse concurso foi um cara chamado Felipe Ramos. E Ah, aí, e aí na época, eu lembro que eu acompanhei o concurso, achei muito massa a versão dele e tudo, e enfim, ficou por aquilo. E aí eu acho que foi esse ano que aí bateu algum estalo, eu não sei, acho que o YouTube recomendou algum vídeo daquela época do concurso do Mauro Henrique e tal, e deu, pô, onde é que tá aquele Felipe Ramos lá, né, que eu gostei da voz dele. E aí fui atrás, fui descobrir o que ele estava fazendo, e aí, pela graça de Deus, aí fui encontrar que ele tinha feito uma música junto com vocês, que era Tempestade em Mim. E aí, cara, aí abriu as portas de novo, né? Eu falei, caramba, tem muita coisa boa acontecendo, por que que eu tô perdendo, né? Então foi o tempo da agora eu resgatar, né? Pô, e aí eu comecei a ouvir assim sem parar. E aí, recentemente, aí com o lançamento de vocês também, da música Cura, né? Foi uma música que para mim foi, nossa, muito impactante, assim. E eu já compartilhei com vocês, né? Que eu gosto de escutar com os meus filhos, a gente coloca alto no carro, a gente fica pirando juntos lá, é muito legal. pô, demais, cara. Que legal. Olha como as coisas vão se conectando, né? Muito louco isso, cara. Que Exato. legal. Muito bom, muito bom. É... Aí, que igreja que você frequenta? Como é que está ligado? O teu é um ministério, né? O mal que eu não quero, eu posso chamar de Uhum. ministério. Que nome você daria aí? Que eu não... Isso. Eu chamo de ministério agora. Tá. Aham. O ministério ele é ligado diretamente a alguma igreja local? Como é que é isso? Então, na verdade, assim, eu, desde que eu sou criança, desde que eu nasci, fui levado pelos meus pais para a igreja, né? Os meus pais já eram da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, então uma igreja luterana, né? E eu, desde criancinha, então, fui levado por eles, participava, assim, era algo que sempre foi muito presente na minha vida. Até hoje, continuo participando nessa mesma igreja, né? Uhum. E esse projeto, no caso, hoje eu chamo de ministério, porque eu entendi em algum momento que projeto era algo que tem início, meio e fim, né? E como o intuito é que a gente possa continuar abençoando pessoas, então eu fui me adaptando à ideia de chamar, né, de ministério e tal, Legal. mas ele não é oficialmente ligado à minha igreja, mas sempre teve um apoio, assim, né, no sentido de, em vários momentos, várias ocasiões especiais, onde, por exemplo, teve uma ocasião onde eu pude participar de um evento lá nos Estados Unidos, que foi em 2016, que foi um evento onde reuniu os principais estudiosos dessa temática, né, da pornografia, da masturbação, pesquisadores e tudo mais. E Uhum. aí, nessa ocasião, eu não tinha dinheiro, não tinha passaporte, não tinha nada, e aí eu acabei fazendo uma vaquinha, né? Então, espalhou, assim, pela minha igreja, muito, principalmente, né, essa ideia, e aí o pessoal começou a apoiar bastante, assim, então deu tudo certo, consegui participar, e desde então, dentro da nossa igreja, é algo que as pessoas conhecem, assim, mas também tem alcançado muita gente de outras denominações, né? O que eu acho muito legal, inclusive, né? Muito bom a gente poder estar conversando com outros irmãos na fé, né? Muito bom. Legal demais. Agora, então, indo pro tema mesmo, né? Mais especificamente, depois dessa conexão legal de saber um pouco mais da sua história e tudo mais, até pra galera também conhecer você e ir atrás desse trabalho que você faz, que é fantástico. Eu queria iniciar nosso papo aqui perguntando para você assim, o que a graça de Deus ela significa na tua experiência de vida? O que ela significa para você? Pô, essa pergunta é muito boa, porque muitas vezes a gente vai falar de graça, e eu também acabei estudando teologia, né? Eu fiz a graduação em teologia, então eu sempre, daqui a pouco, eu volto para esse olhar, né? O que significa a graça, né? O que a teologia diz, mas eu achei muito boa essa pergunta, porque justamente o que ela é para mim, né? Para minha vida. E você tinha mandado um pouco antes as perguntas, então eu já fiquei pensando assim, e eu pensei, cara, eu acho que a graça, para mim, é como se fosse uma amiga que estava comigo desde o começo, acompanhando a minha jornada, só que eu nunca tinha prestado tanta atenção no valor dela, na importância dela. Por que eu digo isso?
porque como eu falei, eu nasci numa, né, já praticamente no berço cristão, que nem o pessoal fala, né, já dentro da igreja, e por ser membro da igreja luterana, a igreja luterana tem muito essa herança lá do Lutero, né, que justamente fez esse resgate de apontar para a graça, né, porque ele estava numa época justamente em que, né, a questão das indulgências, o pessoal pagar para ir para o céu, né, e ele foi aquele líder daquele movimento que mostrou, não, né, é pela graça que nós somos salvos, né, então eu tive essa bênção de desde pequenininho já conhecer essa amiga, no caso, né? Ser alguém que estava ali próximo, já era algo familiar para mim. Mas eu acho que ela se tornou uma amiga muito mais presente e muito mais viva, justamente nos momentos mais difíceis que eu enfrentei, que foram relacionados a essa luta contra os pecados da pornografia e da masturbação. Eu acho que foi no desenrolar dessa história aí, no quebrantamento, porque eu lembro que eu cresci meio que construindo eu tinha uma autoimagem de mim, que era muito influenciada pelo que as outras pessoas falavam de mim também, de que eu era um menino muito bom, de que eu era, nossa, né, aquele menino fantástico, que ia passar num vestibular, que ia ter uma vida maravilhosa, que ia, quem sabe, ser pastor, né, e toda essa coisa das pessoas terem uma admiração por mim, enfim, desde pequeno. Eu lembro que eu sempre convivia muito com essa ideia, né. Então, ter sofrido com a pornografia, com a masturbação, foi algo que para mim gerou uma tensão muito grande, porque eu sustentava essa máscara pelo lado de fora, do bom menino, né, do bom cristão. Então, eu vejo que quando tudo se esfarelou realmente, quando aconteceu o momento de confissão, né, que a gente já pode falar um pouco mais sobre isso, mas só para trazer, então, esse contexto de que eu acho que nesse momento foi que essa amiga se mostrou a mais importante, a mais presente, que foi Deus mostrando assim, ó, não é com as tuas forças que você vai conquistar a salvação, não é pelo teu esforço de vencer a pornografia, de vencer a masturbação, que eu vou sorrir para você. Não, eu já sorri para você. Lá na cruz já resolvi tudo. Então agora vamos caminhar junto. Eu acho que essa amiga que é a graça. Coisa linda, cara. Nossa, bonito. É bem bonito, bem poético e muito profundo, né? Eu gostei demais dessa sua figura, dessa imagem que você trouxe da amiga. Já me fez pensar aqui em como transformar isso em música, que Que massa. assim, cara, que coisa bonita. É, e aí, então, assim, dando sequência, o mal que eu não quero, ele surge de uma luta sua, de algo, de uma vivência que você passou. E eu acredito assim que nessa vivência você deve ter buscado maneiras e caminhos de vencer, de sair disso, vencer a pornografia, a masturbação, de formas no braço, na forma humana, Uhum. assim, né? Como é que foi isso? Você correu para algum lado assim que não era a graça de Deus? Como é que foi essa luta? Sim, né? Eu acho que você já matou a charada, assim, foi justamente esse esforço de vencer pelas minhas próprias forças, mas, assim, eu também acho que, ah, aliado a isso, era uma falta de compreensão de o que é essa graça de Deus, porque eu lembro que eu me esforçava para tentar vencer a pornografia, a masturbação, para conquistar esse favor de Deus. Uhum. Como se eu chegava a me questionar, por exemplo, porque, bom, para quem, né, se tem outras pessoas aí que estão ouvindo isso aqui que sofrem com esses pecados específicos, é algo muito presente essa tensão para quem é cristão, né? Você se vê diante de um Deus que é santo, que criou você, que morreu na cruz por você, e aí você ficaria desperdiçando a tua vida, jogando ela pelo ralo, né? Gastando tempo, gastando tudo que ele deu para você com um prazer que é passageiro, e que está baseado na exploração de outras pessoas. Então é uma tensão muito grande quando a gente reconhece a lei de Deus, a vontade de Deus, né? E aí eu acho que essa forma errada de lutar que eu tentei, que não deu certo, foi essa tentativa de parar de ver pornografia, de parar de me masturbar, para de alguma maneira conquistar essa graça de Deus, porque eu chegava a me questionar e pensar que, talvez eu nem seja cristão,
Hum, Porque se Jesus morreu por mim e ele deu a fé para mim pelo seu Santo Espírito, e eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo parar, então talvez eu não seja cristão. Então eu acho que essas foram algumas das maiores dificuldades, assim, de conciliar esses esforços em um caminho que não fosse esse, porque às vezes a gente fica fazendo esse esforço na direção vertical, né, para a gente chegar em Deus. E a verdade é que Deus quer que a gente se esforce, sim, para combater o pecado, mas não para que ele possa sorrir para nós. Não para que a gente chegue nele. E sim para quê? Para a gente poder viver o amor dele aqui, o amor na horizontal, né? O amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Então, eu acho que essa transformação de pensamento que foi talvez um dos fatores mais importantes para mim. isso é muito bom. E quando que tem algum momento específico assim que você sacou assim, cara, eu não dou conta disso, eu não consigo mesmo. Aquele momento que você se percebe como alguém que não consegue vencer aquilo sozinho, você fala, não dá, eu preciso de algo aí que eu não sei exatamente, ou você já até sabia, preciso da graça de Deus, mas de uma maneira diferente. Teve algum episódio, alguma coisa que foi específica assim? Uhum. Assim, na verdade, eu lembro de passar por muitos momentos em que, para mim, eram esse momento de que você está falando, né? De que, de certa forma, ao cair de novo no pecado, aí eu, puxa, vinha tudo de novo à tona, né? Caramba, eu sou o pior dos pecadores, estou aqui fazendo justamente aquilo que eu prometi para Deus que não ia fazer, que eu ia dar o meu melhor, e, poxa, eu fui aqui feito um zumbi aqui arrastado para pornografia e caí de novo, né? Então eu acho que em todo momento de queda, de arrependimento e de confissão, desse pedido de ajuda a Deus, para mim significava como um momento desse, assim, de estar, de certa maneira, tomando de novo aquela decisão, aquele recomeço, aquela nova vontade de lutar, né, e de vencer esse mal. Só que eu acho que teve um momento que foi o mais impactante para mim, que realmente foi transformador para a minha caminhada, que foi quando eu ouvi de um pastor, que é um pastor norte-americano, que eu acompanhava ele pelas redes sociais. Isso, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu tinha acabado de mudar para Florianópolis, eu vim para cá para estudar arquitetura, né? Uhum. E aí eu lembro que um amigo meu que morava junto comigo me encaminhou um e-mail desse pastor, que tinha um vídeo assim, dizia por que eu odeio religião? Era o título do vídeo dele. Deu, caramba, eu já pirei na hora aqui, que papo é esse, né? E aí, enfim, aquilo me atraiu, eu comecei a acompanhar aquele pastor pela internet, e aí esse pastor foi a primeira figura que eu vi no contexto cristão abordando esse tema da pornografia. Então, ele é alguém que foi muito importante porque ele teve essa coragem, e eu tive contato com aquela pregação dele, e ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar assim, ó, não tem como você conciliar um casamento com a pornografia. E nessa época eu estava namorando com a Luísa. Então a gente estava namorando faz um ano e pouquinho, e eu estava lá, né, tentando conciliar as coisas, conciliar o namoro com a pornografia. Só que aí aquela pregação, aquelas palavras, né, aquele instrumento de Deus que foi esse pastor, ele, né, atingiu a minha vida. E aí eu caí na real e pensei, caramba, eu preciso tomar uma atitude, porque eu quero me casar com a Luísa, eu amo ela, eu quero viver para sempre com ela. Então, eu preciso me livrar disso. Eu acho que esse foi o momento mais, talvez, impactante para mim, que me levou realmente a fazer alguma coisa a respeito desse problema. Eu lembro, eu estava falando, eu lembrei de um livro. ah, o nome dele é meio comprido. Não lembro se é Confissões de uma Cristã Improvável. Enfim, eu sempre esqueço o nome do livro. Mas é Uhum, de ela é norte-americana, ela era professora universitário, tudo. E ela era lésbica, vivia com outra mulher. Resumindo bem a história, ela se converte por conta de uma amizade que ela cria com um pastor. Ela escrevia uma coluna num jornal e esse pastor educadamente respondeu à coluna dela, questionou algumas coisas de forma muito educada e ela fala que isso desmoronou assim uma barreira que ela tinha com o crente, porque ela falou estava acostumada a receber pedrada e o pessoal
me xingava, escrevia coisas lá, e ele foi super educado e ela criou uma amizade com ele e começaram a andar juntos, ela começou a frequentar a casa desse pastor e junto ali com a esposa e tal, esse pastor foi discipulando, foi conversando com ela, assim, né? Foi criando um relacionamento, foi muito legal. E ela se Uhum. converte, e ela fala que ela foi dar uma palestra depois que ela se converteu, passou o tempo e tal, chamaram ela para dar uma palestra numa universidade, ela vai para cristãos, estudantes cristãos, e um estudante faz uma pergunta, assim, tipo, é, querendo induzir, assim, se a pessoa que é lésbica ou homoafetiva, e quando ela se converte, assim, ela só é crente se ela casar. A pergunta Uhum. do rapaz ia nessa direção. E aí ela Nossa. responde assim, ela fala, olha, a gente, o cristão, por algum motivo, eles têm uma ideia de que o casamento vai salvar de todos os pecados sexuais. Que a pessoa vai casar e vai resolver. Se ela era. Ela, inclusive, cita: se ela tinha vício em pornografia, a pessoa casa e ela fica livre. Se é Uhum. afetiva, ela casa e resolve. Gente, não é assim que funciona. O casamento, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus. É Jesus que vai salvar você dos seus pecados e isso tem que acontecer antes, né? Não é você esperar casar para agora eu tô salvo disso tudo. Eu achei isso muito marcante, assim, porque vai muito nessa linha que você falou, assim, de pô, a pornografia vai acabar com o seu casamento. Você não era casado e você já começou a pensar, poxa, eu não quero isso pra minha vida, né? E aí a Isso. compreensão de que não é o casamento que vai resolver, não é o casamento. A gente acha que Perfeito. casar, né? Quando eu era novo eu achava, não, é casar e acabou, não vou ter mais luta. Nada disso, né? A luta. Uhum. E muito, muito legal. Gostei muito interessante, assim. Acho que é algo pra gente dá pra pensar muito nos desdobramentos disso tudo que você falou. E aí, é, aproveitando essa questão de ser resgatado pela graça, o que isso significa pra você hoje? Assim, pro Miguel, o que é ser resgatado pela graça agora, hoje? Legal. Então, eu acho que ser resgatado pela graça hoje significa esse fato que eu falei lá no começo de eu ter hoje a Luíse como minha esposa, de hoje a gente ter dois filhos juntos, de a gente estar aqui e de eu estar conversando contigo a respeito disso. Eu acho que tudo isso, para mim, é um sinal da graça de Deus, porque é claro que a maior graça que ele tem por nós é Jesus na cruz. É ele se entregando, ele vindo para pagar o preço pelos nossos pecados, né? Mas a gente acha que às vezes se esquece que essa graça, ela vem transformar todos os aspectos da nossa vida. Então, ela não vem somente fazer com que a gente se comporte de acordo com a vontade de Deus, o Uhum. que a graça faz, sim, porque quando a gente está em comunhão com Deus, a gente a cada dia mais, a gente vai tendo a nossa sujeira exposta, né? Igual quando a sujeira é trazida para a luz, né? A gente está pertinho da luz, a gente vê tudo com clareza, né? E a gente tem essa oportunidade, né, de ser curado a cada dia pelo Espírito Santo. Mas além disso, tem o que os teólogos chamam aí da graça comum, né? Que é essa graça que abençoa a nossa vida. Eu acho que isso para mim, é um dos significados mais poderosos que eu posso ver a cada dia, assim, porque se esse pastor não tivesse falado um dia a respeito dessa impossibilidade de conciliar a pornografia com o casamento, se Deus não tivesse, né, feito isso por meio dele, não tivesse tocado o meu coração e me movido a realmente lutar contra esse pecado, pode ser que até hoje eu estaria preso a esse problema, a esse pecado, e muito provavelmente não teria a Luísa aqui do meu lado, não teria os meninos aqui comigo, né? Pode ser que eu estaria, ou não, ou pode ser que estaria, mas não seria a mesma coisa, porque por dentro estaria totalmente destruído, né? Eu acho que a graça nos dá essa possibilidade de tirar a máscara e de viver a realidade, ao invés da gente ficar aqui sustentando um casamento de fachada, né, uma profissão, uma vida numa igreja local, tudo atrás da máscara, não, ela permite a nós sermos vistos por Deus e pelo nosso próximo como que nós realmente somos, que somos pecadores, que somos carentes da graça,
e ela nos dá, e ele ainda é tão superabundante que ele ainda vem nos abençoar com alegrias, com a gente poder viver esses reflexos da graça que é futura, que a gente vai ter perfeita na eternidade desde já. Maravilhoso. E uma outra questão que eu fico pensando bastante aqui, né? Não sei se com você é assim também. Comigo, quando eu tô na fossa do pecado lá, né? Nesses momentos, vem o desespero, e fala, meu, eu preciso muito ser resgatado pela graça de Deus, e a gente se quebranta e tal. Só que aí quando a coisa tá indo bem, quando a vida tá numa estabilidade legal, a luta contra o pecado tá ali, você tá vencendo, tá tendo vitórias, tudo, as coisas vão bem. Como é que a gente continua sendo resgatado pela graça? Porque a minha tendência é começar a ficar meio autossuficiente, assim, começar a meio botar as Uhum, ideias pra fora. Não, eu dou conta desse negócio, sabe? E aí, se vai esse uhum. caminho, eu já vi que eu dou com a cara no muro, assim. Não funciona. Como é que a gente mantém o coração quebrantado e humilde, assim, para ser dependente e resgatado pela graça de Deus o tempo todo? Uhum. Bom, eu te falei, né, que eu acho que essa é uma das perguntas mais impactantes, assim, porque eu acho que, para mim, quando eu estava sofrendo com essa tensão da pornografia, da masturbação e de olhar para Deus e pensar que eu não era cristão, por causa desse pecado específico, eu já fiz essa reflexão e cheguei à conclusão de que era como se eu estivesse. Na verdade, eu estava sendo extremamente orgulhoso. Eu não estava sendo humilde e reconhecedor do meu pecado, eu estava sendo orgulhoso. Por quê? Porque eu estava chegando diante de Deus e falando: Senhor, eu tenho um pecado, que é a pornografia. E eu preciso que você me livre dele. Só me livra dele. Se resolver ele, o resto está tudo ok. Então, eu acho que vai um pouco da gente, quando a gente está nessa posição de a gente está começando a caminhar com mais firmeza em alguma área específica, a gente se lembrar de que a Bíblia fala para a gente, o Antigo Testamento, somos como, todas as nossas boas ações são como os trapos de imundícia, né? Ou Novo Testamento vem falar, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, a gente se reconhecer a cada dia como pecador. O Martinho Lutero também falava isso, que a vida cristã, a verdadeira vida cristã é se arrepender diariamente. Então, a partir do momento em que eu estou começando a caminhar com mais firmeza em alguma área, pela graça de Deus, poxa, eu louvo a Deus por isso, mas eu não me contento, eu vou começar a me incomodar com outras coisas. Eu acho que a liberdade que a gente recebe em alguma área, ela nos livra para a gente poder começar a se preocupar com as outras, né? E a gente vê, poxa, como pai, eu estou falhando para caramba, eu preciso da graça de Deus, preciso melhorar como marido, como trabalhador. A gente vai olhando para as diversas áreas da nossa vida e reconhecendo, eu preciso da graça o tempo todo. Nossa, maravilhoso. É doido porque pecados que têm a ver com vício, eles acabam sendo tendo um peso maior, talvez, para o cristão, né? Para o nosso meio evangélico aqui. E às vezes eles são mais aparentes. Tem alguns pecados que você consegue ver. A pessoa. Eu tive problema com bebida, então é aparente, dá para ver. A pessoa tá alcoolizada, você não tem muito o que disfarçar ali, você percebe. Mas é muito interessante porque quando a gente acha que é só isso, e geralmente a gente no início cai nesse. Eu, pelo menos, me identifiquei demais com isso. Caramba, se eu conseguir dosar aí minha loucura, tá tudo bem. Mas a loucura, ela era fruto de um monte de coisa do meu coração que tava desordenado, os afetos tudo bagunçado. Tava bagunçado aqui dentro. A bebida era só Perfeito. assim que saía, assim. Mas imagina o tanto de tranqueira que tinha lá dentro. E aí a gente, meu, muito legal. A gente passa Nossa, muito bom. a olhar essas raízes, essas coisas ruins ali que às vezes nem a gente mesmo sabe, né? Eu me peguei ali Uhum. depois, nesse processo com Deus, descobrindo coisas sobre mim ali, falei, meu, caramba, eu tenho esse pecado também, né? Caramba, até esse, mais esse, sabe? A gente vai vendo ali e fala, meu, realmente é só graça de Deus, assim, não,
É impossível, né? E quem não tem esses pecados, assim, que são considerados os master, assim, dos crentes, né? É, é essa coisa de pedir para o Espírito Santo sondar o coração, né? Porque tem muita coisa lá dentro que talvez ainda não brotou e virou uma coisa externa que as pessoas conseguem visualizar. Uhum. Mas o Espírito Santo está trabalhando, ele pode trabalhar para que isso não brote, não precisa passar por certas coisas, sabe? É o que eu tento às vezes falar pra molecada, meu, não precisa passar por certas experiências. Não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Não é conversa de tiozão, né? Eu lembro dos testemunhos que eu vi na igreja. É porque realmente não vale a pena. É, não vale. É uma perda de vida, né? Você Eu acho que é aquela coisa assim de que se a gente já foi libertado por Jesus, a gente precisa olhar para a liberdade, né? E entender que quando ele chama a gente para a liberdade, ele está colocando, ele convida a gente, venham para mim, vocês que estão cansados, né? Mas ele fala assim que eu tenho um fardo para vocês, é um fardo que é leve, mas é um fardo, né? Então você tem o que fazer. Graça não significa você, agora tá tranquilo e vai se afundar de novo, né, na prisão do pecado. Não, vem para o caminho da liberdade para continuar essa guerra, agora do lado da liberdade, para levar essa liberdade adiante, né? muito bom. E que conselho que você deixaria aí para quem está acompanhando a gente, para quem passa ou por essa batalha específica, mas se não for essa, fato é que todo mundo tem suas batalhas, né? Todo mundo. Uhum. Que tipo de conselho você pode deixar pra gente? Cara, eu acho que, acima de tudo, é a gente olhar para aquilo que Deus deixou para a gente. Ele deixou para a gente a sua palavra, ele deixou para a gente a oportunidade de ter contato com ele por meio de ocasiões, de oportunidades que muitas vezes se encontram dentro de uma igreja local, dentro da convivência com outros irmãos na fé, né? E tanto que algumas dessas coisas são chamadas de meios da graça, né? A palavra, né? A Santa Ceia, então esse momento de comunhão, né? Então, para a gente poder continuar apegado à graça, a gente precisa desses meios. E eu acho que, tanto na minha história pessoal, como eu tenho visto muitas pessoas que têm essa luta específica da luta contra a pornografia e a masturbação, eu acho que um dos maiores meios da graça com que Deus nos abençoa é a presença de outras pessoas, de outras, de companhia para a gente caminhar, porque o pecado empurra a gente para a gente ficar sofrendo sozinho, né? Seja por causa da vergonha, que a gente se identifica como pecador e a gente não quer que outra pessoa veja a gente naquela condição, ou seja por causa do medo como que a gente vai ser tratado, né, de como que a outra pessoa vai receber se eu me expor, se eu confessar. Enfim, o pecado vai empurrando a gente para esse isolamento. E especificamente ainda, né, o pecado da pornografia e da masturbação, eles acontecem no momento em que você está sozinho, que você está isolado. Então, esse isolamento, ele é muito prejudicial quando a gente está combatendo o pecado, né? Então, eu acho que talvez um conselho, que pode ser um conselho que dói um pouco, justamente por essa dificuldade da gente quebrar essa barreira, essa carcaça aqui, né, e quebrar a máscara, mas é esse conselho de você se abrir, de você buscar a ajuda de alguém, né? Para mim, isso foi talvez um dos fatores mais importantes, né? Porque a partir do momento em que, como eu falei, né, eu tinha sido confrontado por esse pastor, né, com a realidade de que eu precisava dar um jeito, aí o que eu fui fazer? Qual foi o jeito que eu dei? A primeira coisa que eu fiz foi me abrir. Na época, eu acabei me abrindo com a minha namorada, com a Luísa. Hoje, olhando para trás, eu vejo que, eu até ensino isso para as pessoas, de que não é o ideal você se abrir inicialmente, porque você não sabe nem o que você vai fazer, qual é o próximo passo que você vai dar, é como se você estivesse jogando uma bomba no colo da outra pessoa e falando, não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho esse problema aqui, né? Então, eu sempre recomendo que a primeira pessoa seja um amigo, né, um irmão na fé, de repente algum líder na igreja local, né? Buscar realmente essa companhia de alguém. Para mim foi assim, depois que eu me abri com a Luíse, pela graça de Deus eu recebi o perdão dela,
mas também recebi dela esse chamado. Então, ó, você precisa buscar a ajuda de outra pessoa aí para te ajudar, né? E aí, então, eu pude me abrir com uma outra pessoa, um grande amigo meu, o Alan. Depois, inclusive, ele se tornou nosso padrinho de casamento, então teve aí todo um entrelaçar da história, mas o que o Alan fez por mim, ele não era um especialista em ajudar pessoas na luta contra o pecado da pornografia e da masturbação, mas ele era o irmão na fé que estava ali disposto a me ouvir, a abrir a Bíblia junto comigo, a orar junto comigo. Então ele ligava para mim, ele vinha na minha casa me visitar com a Bíblia debaixo do braço, vamos abrir, vamos orar junto. Então são as coisas simples, né? É aquela coisa que a gente às vezes negligencia, mas eu acho que está aí o grande, por assim dizer, o segredo, né? Que é o que a Bíblia já está, né? Não tem segredo nenhum, já está revelado faz muito tempo, né? Lá em Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, porque é aí que acontece a cura, né? E acho que essa cura só acontece pela graça de Deus e uma das formas como ele nos abençoa é por outras pessoas que ele põe na nossa vida. Sensacional. Cara, sensacional. Eu poderia ficar aqui por muitas horas falando disso, de Vai verdade. longe ainda, né? Maravilhosa, assim. Como isso aquece o nosso coração, assim, né? Meu coração, cara, quando a gente vai falando dessas coisas, queima, assim, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a verdade de Deus nisso tudo, assim. Nossa, é muito bom, muito bom. Fortalece a gente. E eu Glória a espero que Deus. acompanhou e tem visto essa minissérie, né, sobre a graça, também tenha sentido isso, tenha sido tocado pelo Espírito Santo. E aqui a gente teve conselhos bem práticos, né? Essa questão de procurar alguém, de falar com alguém, é muito prático. Então é isso, sabe? Se você que está acompanhando a gente aqui enfrenta lutas e não está dando conta, procure pessoas de confiança, irmãos na fé, pessoas que vão caminhar contigo, que vão orar com você. E é isso aí, não tem segredo. Cristã é isso. Compartilhar a palavra, receber a cura de Deus, assim, para nós. E é isso mesmo, assim. Muito obrigado, viu, Miguel? Cara, foi muito legal esse papo. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você, pô, 2 filhos aí deve ser a correria, trabalho, ministério, imagino equacionar tudo, a esposa. Não é fácil, então eu agradeço mesmo estar com esse tempo aqui com a gente. E, cara, que Deus te abençoe muito, muito nessa caminhada. Continue te derramando graça sobre você para prosseguir vitorioso nessa luta. E sendo usado por Deus, eu dei uma stalkeada lá no seu perfil e tem uns destaques ali dos testemunhos e é incrível ver, assim, tanto de gente, tanta história sendo transformada graciosamente através da sua vida, desse trabalho que você tem feito. Continua, cara, vai em frente, conte com a gente aqui e vamos em frente nessa vocação. Obrigado. Amém, cara. Eu que agradeço, pô, uma alegria muito grande tá, como eu falei, né, ter sido conectado com vocês por Deus e a gente está aqui fazendo isso. Muito obrigado pela iniciativa de vocês, tanto pela criatividade de não só fazer um lançamento de uma música, mas de refletir, de trazer para as pessoas realmente o conteúdo daquilo que a música traz para a gente, né? Porque a música tem um poder muito grande de transmitir mensagem, de gerar sentimentos, então é muito legal ver isso, muito inspirador ver o trabalho que vocês fazem. Agradeço pela oportunidade também, a gente está junto, cara, que Deus siga abençoando a vocês também e todo o pessoal que está acompanhando aí. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Valeu, Miguel. Pessoal, muito obrigado a todos. Nos vemos em breve.